Tudo que eu vou falar agora, muitas coisas são do conhecimento de todos. Ou seja, tudo que se refere aos reinos deste mundo. Porém, as coisas espirituais só serão entendidas pelo homem espiritual, porque elas só discernem espiritualmente. Pois bem, eu vi ali na internet uma polêmica sobre os pastores evangélicos que, como eles são encarregados de defender a ética e a moral da nação, estão muito preocupados com o crescimento da homossexualidade e com os poderes que os homossexuais estão adquirindo. Isto porque está havendo uma grande competição entre os pastores evangélicos e os homossexuais pela liderança e domínio dos reinos deste mundo. Os dois, digo, os homossexuais e os evangélicos estão numa briga muito grande pelo poder. Na política, a guerra é constante. Nas ruas, eles competem através de grandes passeatas. Os homossexuais fazem uma passeata num dia e os evangélicos no outro. Os homossexuais se vangloriam dizendo que puseram mais de 100 mil pessoas nas ruas. Os evangélicos, por sua vez, desafiam os homossexuais falando que arrastaram com eles mais de 150 mil pessoas. Com isto, eles atraem a atenção dos meios de comunicação para demonstrar o poder do voto e a capacidade que eles têm de eleger os seus governantes. Quanto à moral, os evangélicos acusam os homossexuais de pervertidos. Por outro lado, os homossexuais, parecendo ainda mais justos do que os evangélicos, os acusam de estarem escandalizando o nome de Jesus, comercializando com a fé das pessoas e corrompendo a política. De maneira que muitos dos políticos evangélicos, aqueles que oram pelos subornos, vocês entendem, são julgados pelos próprios homossexuais. Vejam, isto é muito forte. Ora, que moral é esta que tem os evangélicos, se a principal desordem e imoralidade está justamente naquilo pelo qual eles almejam tanto, isto é, o poder através da política? Segundo o que se ouve e se lê na imprensa, a política é um antro de corrupção e imoralidade. E como é que os evangélicos, que estão enrolados na política até o pescoço, querem dar lição de moral aos homossexuais? É estranho, mas o que é o que está acontecendo. E quanto aos católicos, que moral eles têm em condenar os homossexuais? Se 80% dos seus sacerdotes são homossexuais e muitos deles pedófilos nojentos? Bom, a minha advertência é somente para os verdadeiros cristãos. Como os pastores evangélicos usam o nome de Jesus e a Bíblia Sagrada para discutir com os homossexuais, os cristãos podem ficar confundidos e muitos podem ser enganados. Por esta razão, foi que o Senhor Jesus me enviou para dar esta advertência. Porque os cristãos, ao verem os comentários dos evangélicos elogiando os pastores e os defendendo, podem pensar que eles estão prestando serviço a Deus, quando na verdade esta é uma competição pelo poder e domínio dos reinos deste mundo. Segundo a palavra de Deus, os verdadeiros cristãos são estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isto, como estrangeiros e peregrinos aqui na terra, os cristãos não têm nada, absolutamente nada a ver com esta sociedade. Somos cidadãos do céu e da família de Deus, e a nossa missão é salvar almas para o reino de Deus, e o reino de Deus não é deste mundo. Aleluia! Quem ambiciona fazer deste mundo um paraíso é o anticristo. E o anticristo, sim, é um pervertido que vai ser aclamado pela própria religião. A minha advertência não é para os homossexuais, mas somente para o povo de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia menciona que os verdadeiros profetas de Deus se preocupassem com as prostitutas e pervertidos deste mundo. Porque a perversão e prostituição que a Bíblia menciona para os profetas de Deus advertir
é a prostituição espiritual. Isto é, se o povo que invoca o nome de Deus e de Jesus está assentado na roda dos escarnecedores, comendo e bebendo com os pecadores, no meio dos corruptos, como está acontecendo com os evangélicos, estes é quem são os prostitutos e pervertidos que o Senhor repreende. O que passa é que muitos cristãos, apesar de ter um amor ardente pelo Senhor Jesus, ainda não lhes foram tiradas as escamas dos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ao ser tocado pelo Senhor Jesus, foi exposto umas escamas nos olhos e só se libertou quando Deus enviou o mensageiro para tirá-las. Outro caso semelhante foi o do centurião Cornélio, homem bom e justo que orava dia e noite, mas só se libertou quando Jesus enviou um mensageiro para lhe ensinar o caminho da verdade. Com isto quero deixar claro que, como nestes exemplos de Paulo e Cornélio, eu creio que existem também muitos cristãos sinceros e valorosos dentro das igrejas, que ainda não lhes foram tiradas as escamas dos olhos, e a minha missão é ajudá-los, para que não sirvam mais de moeda de troca na política para os pastores evangélicos, porque eles usam destas artimanhas para ganhar votos e eleger políticos. Não porque eles estão errados em condenar a homossexualidade. Não, não é isto. Os cristãos também não concordam com esta sodomia. Mas como as religiões é quem estão encarregadas da ética e da moral dos reinos deste mundo entregue a Satanás, os cristãos não têm nada a ver com isto. Somos cidadãos do céu e o nosso reino não é deste mundo. Os que foram de Jesus, como o apóstolo Paulo e o centurião Cornélio, vão se sentir honrados por ouvir esta advertência. Mas os rebeldes das igrejas, os filhos do diabo, vão ranger os dentes de ódio e horror. O Senhor Jesus me enviou segundo a sua palavra, e a sua palavra diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Os que não me escutarem é porque não são de Deus. Tudo o que eu falei em relação aos evangélicos e homossexuais é do conhecimento de todos. Se não acreditarem em mim porque fui enviado pelo Senhor Jesus, creiam ao menos por ter dito a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então verão no céu o sinal do fim.